Boa tarde, alunos familiares do quarto ano. Estou gravando esse vídeo para a gente rever as ideias da divisão e também conversar um pouco sobre diferentes formas de dividir, além daquela armando a continha que a gente sempre usa. Antes de a gente começar aqueles dois recados, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar. E não se esqueçam de confirmar a presença no link aqui embaixo. Vamos lá, então? Então, essa aula é uma aula que é mais revisional, porque vocês já viram divisão no terceiro ano, já viram comigo esse ano também, e a gente vai falar sobre divisão. As atividades dessa aula são as páginas 34 a 37 da apostila FAR e 34 e 35 do livrinho suplementar. A gente ainda vai usar o livrinho por algum tempo para rever e aprofundar o que a gente estudou algumas semanas. Acompanhe essa videoaula com o livrinho, com a apostila FAS em mãos. Vamos lá? Então, primeiro vamos relembrar o seguinte. Quando você estiver tentando resolver um probleminha, você tem que reconhecer quais são as ideias da divisão. E as ideias da divisão são duas. Repartir em quantidades iguais ou saber quantos grupinhos com a mesma quantidade você pode formar. Repartir em quantidades iguais são probleminhas parecidos com esse aqui, ó. A ideia do probleminha é parecida, né? Matilda quer distribuir 12 balas em 3 caixinhas. Ou seja, você vai pegar uma quantidade e vai repartir. Distribuir em grupinhos iguais. Tá bem? E a outra ideia é saber quantos grupos com a mesma quantidade você pode formar. Então, olha só. O Matildo ele tem 30 ovos que ele quer colocar em grupinhos de 6 ovos. Ou seja, embalagens de 6 ovos. Para saber quantas embalagens a gente pode formar, também é uma divisão. No caso, está mostrando aí que são 5 embalagens. Tá bem? Primeiro, antes de a gente ver outras formas de dividir, eu queria relembrar com vocês como que a gente vem fazendo a divisão, que é armando a continha. Então, a gente escreve o dividendo, faz duas setinhas, formando tipo um Vzinho deitado, né? Escreve o divisor e pensa. 6 dá para dividir por 6? Dá. 6 cabe em quantas vezes em 6? Aí a gente precisa de lembrar da tabuada. Cabe uma vez. 1 vezes 6, 6 e sobra 0. Aí a gente desce o 5. 5 dividido por 6 dá 0, porque não dá vez nenhuma. 0 vezes 6, 0, sobram 5. E a gente desce o 7. 57 dividido por 6 dão 8 vezes, né? 8. Não, dá mais. Dão 9 vezes, é verdade. Porque 9 vezes 6, se a gente lembrar da tabuada, dá 54. Então, cabe ainda, né? 9 vezes. Porque 54 é menor do que 57. Então, 9 vezes 6 dá 54. E sobram 3. Então, o resultado é 109 e o 3 é o resto. 109 é o resultado que a gente chama de quociente. E aí, ó, o número que a gente está dividindo a gente chama de divisor. E o número que a gente dividiu em 6 partes a gente chama de dividendo. Então, isso aqui era mais para relembrar, porque isso aqui eu sei que vocês já estão craques no negócio. Vamos ver, então, mais uma coisa que a gente precisa de relembrar. Que é que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Uma faz o caminho que a outra fez. Isso é especialmente útil quando a gente precisa de descobrir um número oculto. Então, que número que vezes 3 dá 969? Para a gente descobrir, a gente usa a operação inversa. Então, a gente faz 969 dividido por 3. Então, vamos lá. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 9. 3 vezes 3, 9, sobra 0. Desço o 6. Quantas vezes que o 3 cabe no 6? 2 vezes. 2 vezes 3, 6, sobra 0. A gente desce o 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 9 é 9 e não sobra nada. Então, o número que está escondido aqui é 323. E a mesma coisa vale quando a gente tem uma divisão. Que número que dividido por 4 dá 123? Para a gente descobrir, a gente faz uma multiplicação. 123 vezes 4.
3 vezes 4 é 12, a gente coloca o 2 e sobe 1. 4 vezes 2 dá 8, mais 1, 9. 4 vezes 1, 4. Então, é o 492. Bem? Então, isso aqui era só para a gente relembrar. Agora a gente vai ver, com exemplos do livro, outras formas de dividir. Diferentes dessa forma que a gente vem usando, armando a continha, que a gente chama de algoritmo formal da divisão. Algoritmo é um passo a passo que a gente usa para fazer algum procedimento. Mas vamos ver os outros jeitos. O nome não importa muito. Olha só, o Júlio, ele queria fazer a divisão de 120 por 8. Aí o Júlio não queria armar a continha. O que o Júlio fez? Pessoal, 120 dá para eu dar 10 para cada um. Aí ele registrou. Vou dar 10 para o primeiro, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto, 10 para o quinto, 10 para o sexto, 10 para o sétimo e 10 para o oitavo. Então, é como se ele tivesse pegado 120 reais e ter dado 10 para cada uma das 8 pessoas. Se ele deu 10 para 8 pessoas, ele deu 80 reais. Então, eram 120, ele já distribuiu 80, sobraram 40. Agora, 40 não dá para dar uma nota de 10 para cada um. O que o Júlio fez? Deu uma nota de 5 para cada um. 5 para o primeiro, 5 para o segundo, 5 para o terceiro, até 5 para o oitavo. 5 vezes 8 dá 40. Como ele tinha 40 para distribuir, não restou nada. Cada uma das pessoas recebeu quanto? Recebeu 10 da primeira e 5 da segunda vez. Então, recebeu 15 reais no total. Tá bom? Vamos fazer um exemplo desse jeito do Júlio? Vamos supor que agora a gente quer distribuir 320 em duas partes. Vamos pensar com dinheiro, que fica mais fácil a gente imaginar. 320 dividido por 2, dá para eu dar 100 reais para cada um. Não dá? Então, dou 100 reais para a primeira pessoa e dou 100 reais para a segunda. Tenho dinheiro? Eu distribuí 200 reais. Como tinha 320, sobram ainda 120 para eu distribuir, né? Porque 320 eu distribuí 200, sobram 120. 120 não dá para dar 100 para cada um, porque é precisar de 200. Mas dá para dar 50 para cada um, né? Então, deu uma nota de 50 para o primeiro e deu uma nota de 50 para o segundo. Aqui eu distribuí 100 reais. Eram 120. Se eu distribuir 100, sobram 20 reais para a gente distribuir. Agora, 20 reais para duas pessoas, aí é fácil, né? É só dar 10 para cada um. E aí, se tinha 20, eu dei 10 para cada um, sobra 0 reais. Então, esse aqui é um jeito diferente de a gente fazer a continha. A gente descobriu que a primeira pessoa recebeu 100, segunda pessoa recebeu 50 e terceira ela recebeu 10. 100 com 50 com 10, cada um recebe 160. Se quiser, pausa o vídeo um pouquinho e faz a continha armando para você ver que esse resultado dá o mesmo. Então, esse é um outro método de fazer a continha. E se você quiser, você pode usar ele. É um método que é legal. Vocês gostaram dele? Vocês acham que é melhor desse jeito ou fazer a continha armando? O que vocês acham? Vamos ver um outro jeito que o livro traz? É o jeito da Liliana. Olha só o que a Liliana fez. Ela, em vez de fazer a divisão parte por parte, ela foi fazendo de uma vez tudo. Então, olha só. A Liliana pensou assim, 120 dividido por 8 cabe 10 vezes aqui dentro. Então, ela colocou aqui 10 vezes. 10 vezes 8, 80. Sobraram ainda 40 para dividir. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40 e não sobra nada. Quer dizer, a Liliana foi vendo números que davam para dividir os 120 e aí depois ela somou os resultados. Vamos fazer um outro exemplo desse aqui? Então, eu quero distribuir 369 em 3 partes. 369 dividido por 3 dá para dar 100 para cada pessoa. Ou dá para dividir em 3 partes de 100, né?
Cabe 100 vezes. 100 vezes 3, 300. Sobra ainda 69 para a gente dividir. 69 dividido por 3 dá para dar 20. 20 vezes 3, 60, e sobra 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9, e não sobra nada. Então, dão 123 o resultado. Esse é um outro jeito de fazer a divisão. Então, em vez de a gente colocar aquele tracinho, dá para dividir 3 por 3? O resultado é 1. A gente já faz a divisão considerando quanto que cabe no total dentro do outro número. Então, esse outro jeito aqui também vocês podem usar se vocês quiserem. E é um jeito um pouco diferente do que o que a gente conhece, o algoritmo formal. Vocês gostaram desse outro jeito? De novo, vocês gostaram mais desse ou vocês preferem o que a gente vem fazendo? Então, meninos, a aula de hoje foi para isso, para mostrar jeitos diferentes de dividir e relembrar um pouquinho o que a gente já tinha estudado sobre divisão. Faça as atividades das páginas 34 e 37 da apostila SAT e 34 e 35 do livrinho suplementar. Só que esse é o livrinho suplementar 1. Quarta-feira eu vou corrigir essas atividades e tirar as dúvidas na live. Então, obrigado para todos vocês pela presença nessa aula online. Até a próxima videoaula. Tchau!